ler, portanto, a palavra de Deus. Leiamos em João, capítulo de número 10, versículos 1 em diante. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim um texto sagrado: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe, meu irmão, tome assento. Eu quero, nesta noite, talvez nós tenhamos que dar continuidade a essa mensagem em um outro momento, mas eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades sobre Jesus, o bom pastor. E eu queria que você redobrasse a sua atenção agora para o que nós vamos compartilhar com você da palavra de Deus. Escute. É regra básica de interpretação de qualquer texto, não precisa ser precisamente o texto sagrado. É regra você conhecer o contexto, para que você entenda o texto. E não só de textos, mas da vida em geral. Um irmão, por exemplo, vem ao gabinete para conversar algo comigo, e de acordo com aquilo que ele conversa, eu só poderei entender o problema dele se ele me contar a sua história, porque eu preciso conhecer o contexto. Se você senta na sala da sua casa para assistir a um filme, no meio do filme, provavelmente você vai ter uma série de indagações. Quem é esse cara? Por que ele está falando isso? Por que aconteceu isso? E para compreender o filme, ou alguém terá que lhe contar, ou você terá que assistir o filme do começo, porque você precisa do contexto para poder entender aquele momento. Quando eu leio a Bíblia, não é diferente. Em hermenêutica, que é a ciência que trata da interpretação de textos, nós aprendemos que nem sempre um capítulo representa todo o texto. Nem sempre em um capítulo se contém um texto. Imagine um versículo. Em hermenêutica, a gente aprende que um texto tem começo, meio e fim. E eles têm uma palavra técnica que eles chamam de perícope, que é o texto integral, é o texto delimitado, com começo, meio e fim.
O capítulo 10 de João não pode ser compreendido sem que eu leia o capítulo 9. Porque o capítulo 10 é a sequência de um discurso que começa no capítulo 9, versículo 41. E daí eu vou entender que o capítulo 10, Jesus tem um público. O público de Jesus aqui não eram exatamente os seus seguidores. O público de Jesus aqui eram os fariseus. Eles estavam ouvindo Jesus falar essas coisas. E por que Jesus começa esse discurso? Porque no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Me ajuda aí, irmãos. Jesus cura um cego de nascença. Os fariseus não conseguem compreender aquele milagre. Eles não conseguem ver em Jesus o Filho de Deus. Eles não conseguem ver em Jesus aquele que pode curar. Eles não conseguem ver em Jesus o Messias. Portanto, eles não aceitam que Jesus tenha curado o cego de nascença. Eles pegam aquele rapaz, indagam aquele rapaz, vão até a casa dos pais do rapaz, pedem explicações. Como é que vocês dizem que ele nasceu cego e no entanto ele enxerga? Nós não sabemos. Sabemos que esse é nosso filho, que ele nasceu cego e que ele agora está vendo. Se vocês querem maiores informações, conversem com ele. Ele já é maior de idade. E a Bíblia diz que seus pais responderam assim, porque havia uma ameaça velada dos cabeças do sinédrio, ou melhor, da sinagoga, que diziam que qualquer pessoa que confessasse que Jesus era o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então os pais do rapaz tinham medo de declararem que o rapaz tinha sido curado por Jesus. Isso seria a mesma coisa de declararem culpados e serem expulsos da sinagoga. Então, quando eles não conseguiram, vieram novamente ao rapaz. Fizeram uma série de indagação ao rapaz. Perguntaram ao rapaz o que é que ele achava de Jesus. O rapaz disse: para mim ele é profeta. Não, ele não é profeta. Ele é um pecador. Se é pecador eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Mas nós nem sabemos de onde é que ele vem. Aí o cego responde: aí está a maravilha, que vocês não sabem de onde ele vem, no entanto ele me curou. Aí o cego começa uma eloquente pregação, dizendo: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se este é temente, a este ele ouve. Nunca se ouviu, desde o princípio do mundo, que um homem que nasceu cego tenha sido curado. Esta é a primeira vez. Os fariseus então começam a dizer: você é nascido todo em pecado e quer pregar para nós, quer ensinar para nós. E a Bíblia diz que aí então eles expulsaram o cego da sinagoga. O texto sagrado do capítulo 9 vai dizer no versículo 35 que Jesus ouviu que aquele rapaz tinha sido expulso. E Jesus foi a ele. E quando Jesus chega a ele, Jesus pergunta: você crê no Filho de Deus? Ele disse: quem é, Senhor? Para que eu o adore, para que eu creia, para que eu o receba. É este que fala contigo agora. Aleluia. E o rapaz o adora. A Bíblia diz: eu creio, Senhor. Recebe Jesus. A Bíblia diz que ele o adora a Jesus. Jesus então faz uma declaração para ele, dizendo no versículo 39: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos.
Eles, os fariseus, estavam ouvindo esse discurso de Jesus. Então eles perguntam a Jesus: nós também somos cegos? Jesus responde: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. E é aqui que começa o capítulo 10. É no capítulo 9, versículo 41. E Jesus segue o seu discurso dizendo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Você talvez me pergunta: pastor, o que tem a ver esta declaração com o episódio do capítulo 9? É que Jesus agora vai explicar para a multidão que aqueles fariseus que não criam que ele era o Cristo, eram os falsos pastores no meio do povo de Deus. Eram falsos guias, eram falsos condutores. Eles eram os ladrões que entravam por cima do curral e não pela porta. Se você me entende, diga amém. O discurso de Jesus, portanto, no capítulo 10, versículo 1, é um ataque frontal aos fariseus, que aqui nesse texto vão ser considerados como falsos pastores. Me permitam então apresentar a vocês alguns elementos do capítulo 10. Primeiro, Jesus disse: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão. Esse texto fala da sagacidade dos falsos pastores, que Jesus vai chamar lá na frente de mercenários. Aqueles que se ocupam com as ovelhas por dinheiro, e não por sua tarefa, não por sua habilidade ou por sua vocação àquele trabalho. Escute: quem não entra pela porta, meu irmão, é porque é falso, é porque tem algo a esconder. O ladrão, quando entrava para roubar uma ovelha, ele entrava por qualquer outra parte, menos pela parte principal. Quando um ladrão entrava pela porta principal, as ovelhas começavam a gritar e a se encolherem todas em um canto. O mercenário que conhecia o comportamento das ovelhas, o ladrão que conhecia o comportamento das ovelhas, nunca entrava pela porta, só entrava por cima. Porque a ideia do ladrão é se aproveitar da ovelha, é pegar a ovelha para obter benefício próprio. Ele não pega a ovelha porque ele quer a ovelha para si, porque ele ama a ovelha. Ele quer a ovelha para ter benefícios próprios. E Jesus fala isso para declarar que aqueles falsos ensinadores, aqueles falsos pastores, não queriam o bem de suas ovelhas. Se você me entende, diga amém. Segundo lugar, a outra expressão aqui é aprisco. O que é aprisco? Quem é do campo sabe que o aprisco é um descoberto. Nem todo aprisco é coberto. Na maioria das vezes é um descoberto, circundado por um pequeno muro baixo, onde as ovelhas ficam protegidas, guardadas, principalmente durante a noite. Isso é um aprisco. Ali as ovelhas se sentiam protegidas pelo seu pastor. O versículo 27 ao versículo 30 vai mostrar que no aprisco de Deus, no aprisco de Jesus, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém a arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, o aprisco, hoje, para nós, é a proteção que nós temos debaixo do sumo pastor, da guarda do sumo pastor, que é Jesus. O que eu quero apresentar para a igreja aqui, é que antes de você ter um pastor terreno, você tem um pastor celestial. Aleluia. Um pastor que cuida da sua alma. Um pastor que lhe dá proteção, um pastor que lhe protege. A verdade que eu quero trazer aqui é que você pertence a um rebanho, aleluia, que foi comprado pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus vai dizer que esse camarada que sobe por outra parte, ele é chamado de ladrão e salteador. Aqui tem duas palavras no original grego que é importante para a gente compreender isso. A primeira é ladrão, vem do grego kleptos, e significa aquele que furta secretamente, sem necessariamente sem necessariamente fazer uso da violência. É aquele que chega na ausência do dono, que vai lá e furta e some. E o dono só sente a falta depois. O salteador vem do grego leistes. É aquele que salta sobre as vítimas, por isso o nome salteador. Salta sobre as vítimas, lançando mão da força e da violência, e na maioria das vezes matando. A ideia de salteador aqui é aquela ideia que tinha daqueles homens que ficavam, aqueles ladrões que ficavam escondidos em partes das montanhas. Quando os viajantes passavam, eles voavam das montanhas para cima dos viajantes. Por isso o nome salteador. Este era pior do que o ladrão. Jesus, uma vez falando do ladrão, no capítulo 24 de Mateus, Jesus disse assim, que o ladrão geralmente vem de noite, quando ninguém percebe. O ladrão é aquele que chega escondido, arromba uma cozinha, arromba um quarto, vai lá, entra e leva as coisas, e some. E às vezes não usa de violência, não maltrata ninguém, mas some e leva. O salteador não. O salteador é aquele que enfrenta a vítima cara a cara. Ele vai pronto para matar. Ele vai pronto para arrasar com a vida da vítima, para poder tirar aquilo que ele quer. E Jesus diz assim, quem sobe por outra parte é ladrão e salteador. Jesus está falando que tem gente que para destruir a sua vida, ele não somente vai furtar, ele não somente vai roubar na sua ausência, mas ele vai tentar tomar com violência aquilo que é seu. Tomar com força aquilo que é seu. É por isso que no capítulo 10, versículo 10, Jesus diz, o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Se você me entende, diga amém. Mas aí agora Jesus se apresenta como o bom pastor. Aleluia. E eu gosto desse texto, porque ele me dá alento. Esse texto me dá conforto em minha alma. Porque eu sei que há um pastor que cuida de mim. Eu sei que eu estou seguro no aprisco desse pastor. Aleluia. Jesus agora vai se apresentar como pastor inigualável. A expressão aqui, eu sou o bom pastor, indica eu sou
o pastor com características únicas. Eu sou o pastor inigualável. Não há pastor igual a mim. Não há ninguém que cuide de você como eu. Aleluia. Não há ninguém que lhe proteja como eu. E ele vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A primeira coisa que a gente vai aprender sobre esse bom pastor é que ele morreu por mim e por você. Aleluia. Ele deu a sua vida por mim e por você. Irmão, você pertence a um pastor. Glória a Deus. O pastor aqui, a visão que nós temos do pastor, principalmente no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, é a visão que Jesus contou uma parábola dizendo que um pastor saiu uma ovelha saiu do aprisco e o pastor saiu a procurá-la. E Jesus vai usar a expressão dizendo que ele desceu valados, ele se entranhou nos vales, pegou a sua ovelha, tratou-lhe as feridas, tirou-lhe os carrapichos, colocou-a sobre o seu ombro e voltou para casa. E ao voltar para casa, ele disse: meus amigos, achei a minha ovelha que estava perdida. Aleluia. Ele está dizendo: eu sou o pastor, que depois que você passa a ser meu, eu cuido de você a tal ponto, que mesmo que você se afaste, eu vou atrás de você. Aleluia. Eu vou cuidar de você, eu vou resgatar você. E depois que eu cuidar de você, que eu resgatar você, colocarei você sobre o meu ombro e virei e ainda vou celebrar uma festa, porque achei você. Aleluia. Eu quero lhe apresentar Jesus como bom pastor, porque às vezes nós estamos dentro do aprisco e não sabemos o pastor que nós temos. Aleluia. Nós estamos no pasto que Ele nos dá e nós não valorizamos o pasto que Ele nos dá. E às vezes, por causa dos problemas do dia a dia, da vida do dia a dia, nós nos sentimos desprotegidos, sozinhos. E Ele está dizendo para você hoje: eu sou o seu pastor. Aleluia. Você é minha ovelha. Eu dou a minha vida por você. Aleluia. Eu dou minha vida em resgate a você. Você está protegida no aprisco do Pai. Meu irmão, eu quero que você se console com essas palavras nesta noite, porque Ele está falando para você nesta noite, que você está guardado, que você está protegido. Aleluia. Que Ele é o seu pastor. Aleluia. Aleluia. Ele faz um contraste entre ele e o ladrão, porque ele diz que o ladrão entra por cima, o ladrão entra por outra parte. Em Apocalipse 3:20 ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E em João capítulo 10, ele vai dizer: mas aquele que entra pela porta, no versículo 2, capítulo 10, versículo 2, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele só entra pela porta, porque ele é o pastor das ovelhas. Ele não tem motivo para entrar por outra parte, porque as ovelhas lhe conhecem. Aleluia.
E ele vai dizer mais: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Aleluia. Ele, portanto, é aquele que entra em nossa vida. Aleluia, porque nós já sabemos quem é Ele. Nós conhecemos que Ele é aquele que cuida de nós. Se você me entende, diga amém. O texto do versículo diz que Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Muito obrigado, querido. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ei, meu irmão, pare para pensar nisso. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Quantos aqui fazem parte desse aprisco? Aleluia. Então ele te conhece pelo nome. Se você é ovelha dele, ele te conhece pelo nome. E conhecer pelo nome aqui dá a ideia de uma relação de conhecimento e de intimidade. Ele me conhece. Ele tem relacionamento comigo. Eu tenho tanta aproximação com Ele que Ele me chama pelo nome. Eu fico às vezes quando eu vou ser atendido em um restaurante, ou em uma lanchonete, ou em um banco, e o funcionário está lá com o nome, e ali você pode tratá-lo pelo nome se você quiser, mas mesmo que você o trate pelo nome, você percebe que é uma relação muito profissional e nada mais do que isso. Ele não está nem aí se você vai chamá-lo pelo nome, porque não existe relação entre você e ele, entre você e aquele funcionário. Então chamar pelo nome nem sempre indica relacionamento, porque para ter relacionamento tem que conviver, para ter relacionamento tem que estar junto, para ter relacionamento aqui tem que estar no aprisco dele. Aleluia, glória a Deus. Tem que ser cuidado por Ele todos os dias, tem que pertencer ao rebanho dEle todos os dias. Chamar pelo nome aqui, fala também de valorização da individualidade. Quando Ele olha para nós, Ele não nos vê como mais um na multidão, Ele nos vê como determinada pessoa. Quando Ele olha para Raimundo Campos, Ele não vê um entre as ovelhas de Rio Sena, ou um entre as ovelhas do seu rebanho. Ele olha para Raimundo como Raimundo. É por isso que ele é Deus. Aleluia. Porque ele conhece a cada um de nós de acordo com a nossa individualidade. E nome fala de identidade. O nome, às vezes, caracteriza uma pessoa. E o texto está dizendo que ele chama suas ovelhas pelo nome. Aleluia. A outra verdade aqui é que esse pastor, o texto vai dizer: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Imagine comigo aqui, irmão. O aprisco é o lugar de segurança. O aprisco é o lugar de proteção das ovelhas. Mas o pastor entra e tira as ovelhas e as traz para fora. Atrás para o local de insegurança. Por que isso?
ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. A ovelha é um bicho, é um animal interessante, porque o gado, o boiadeiro vai atrás, a ovelha não, o pastor vai na frente. Eu já vi isso no interior, é uma coisa linda. O pastor vai na frente, às vezes o pastor é um menino, uma criança, é um adolescente, é um pirralhinho. O camarada vai lá na frente e as ovelhas tudo atrás. Aleluia. Se ele vai para um lado, as ovelhas sobem. Se ele sobe um valezinho, um montezinho, as ovelhas vão tudo atrás dele. Jesus diz que traz elas para fora. Isso fala de uma relação de confiança. Aleluia. Eu não tenho medo de locais desconhecidos. Aleluia. Porque eu estou seguindo o meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluia. Por quê? Por que, Davi, você não vai temer mal algum? Porque o Senhor é o meu pastor. Como ovelha que você é de Jesus, qual é a relação que você tem com Ele? Escute, o que eu quero que você aprenda nesta noite. Às vezes não existe uma relação de intimidade com a ovelha e o seu pastor. Às vezes não existe uma relação de confiança entre a ovelha e o seu pastor. A minha pergunta para você é: você está tendo uma relação de confiança com o seu pastor, que é Jesus? Aleluia. O versículo 4 é maravilhoso. Eu vou encerrar com isso aqui para a gente continuar na semana que vem. Versículo 4 ele diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Isto é, ele faz aqui o papel de guia, que é a palavra usada no Novo Testamento para designar pastor. É por isso que algumas versões de Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz: obedecei a vossos guias. Olha para mim, meu irmão. Ele me guia. Ele me dá direção. Quem determina para onde eu vou é Ele. Aleluia. Eu o sigo. Porque para onde Ele me leva, eu sei que é lugar de bênção. É isso que a gente vai aprender no Salmo de número 23. Vamos lá para o Salmo 23, eu vou terminar com este Salmo. Salmo 23, que é o Salmo que todo mundo conhece. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Há duas vezes aqui a expressão guia. Ele me guia, Ele me dá direção. Irmão, por que você está triste? Por que você está amargurado? Você tem um pastor, aleluia, e é Ele quem te guia, é Ele quem te orienta. Vai por onde Ele mandou você ir, tome a decisão que Ele mandou você tomar, escolha o caminho que Ele apontou para você, porque Ele é o guia da sua alma, meu irmão. Quando eu era jovem, gostava de cantar no coral.
E o coral a gente cantava o hino que dizia assim: o meu guia e protetor é sempre o Senhor, que temerei, e sempre será da minha vida o vigor de quem mais recearei. Aí dizia: nos perigos, nas lutas da vida, o tenor que fazia isso, né? Jamais perecerei, pois o Senhor me guarda, por isso nele eu confiarei. Humildemente peço ao Senhor uma coisa somente, que eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, e a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida. Aleluia. Ele é o seu guia, meu irmão. Ele vai te guiar, ele vai te proteger, ele vai te guardar. Ele é o seu pastor, ele deu a vida por você. E ele está dizendo: ninguém arrebata você da minha mão. Uma vez que você está guardado nas mãos desse pastor, ninguém vai lhe tocar. Aleluia. Receba esta palavra nesta noite em nome de Jesus. O bom pastor vai dar a vida, mas não vai deixar você perecer. Aleluia. Fica de pé, meu irmão, vamos orar e agradecer a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Querido Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus que ela continue falando poderosamente em nossos corações. Abençoe os teus servos que vieram aqui nesta noite para te adorar e para ouvir a tua palavra. Que esta palavra fique gravada na tábua do coração dos teus filhos, Senhor, e que ela produza vida para louvor e glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, meu irmão?